Tá, só um pouquinho, Eu vou peraí. botar. Pessoal, então olha só, eu vou fazer novamente a pergunta. Então, ele diz assim, é essencial à vida de todos os seres vivos, começa com a letra A, e ele responde, como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Ele colocou amor. E aí, a primeira pergunta, que resposta você daria à pergunta? Aí vocês já disseram aí, alguns colocariam água, né? E outros ficariam em dúvida, não sei se colocaria água. Outra coisa que poderiam responder, que começa com A também. Qual seria a resposta que a gente poderia dar que começa com A? Árvore. Ar. Ar. Isso, muito bem. 2. Ô, professora, Oi. planta é um ser vivo, né? Sim. Calma que a gente vai chegar lá. As características a gente vai falar depois. Vamos começar das perguntinhas que a gente tá falando aqui. Tá? Tudo assim, a planta é um ser vivo. É porque tem uma que não precisa de tanta água assim. Tá, mas não significa que não precise de tanta água. Tem uns que precisam mais, tem outros que são adaptados a lugares mais secos, não precisam tanto. Mas precisa, tá? Porque a reação química do corpo dos seres vivos necessita de água. E a gente vai falar sobre isso. 3. Por que, você acha que todos os seres vivos precisam de água? Sim, sem dúvida alguma, né, gente? Sim. E do que mais os seres vivos precisam? Comida? Nutrientes. Comida? Nutrientes, né? Oxigênio? Oxigênio, ar, né? Que mais? Comida. Comida entra lá na parte de nutrientes. Precisa de oxigênio, e é a questão da respiração, né? Enfim, então depois a gente vai ver. A 3. Por que Armandinho disse que os seres vivos precisam de amor? Tadinha. Hã? Aí a gente pode um pouquinho falar sobre a questão, né, do amor. Todos os seres vivos precisam de amor. Se a gente tem um animal, a gente precisa dar carinho pra ele. Uma plantinha, por mais que vocês achem assim, mas a planta não precisa, é só botar água ou deixar ela que a água da chuva já molha ela não precisa de carinho. Mas quando você fala com a sua planta, se você tem uma plantinha em casa e você fala com ela, cuida dela, dá amor, ela cresce mais bonita, ela fica melhor, tá? Isso já é comprovado cientificamente até, tá? Então, amor é importante, né? Sim, é muito importante. Mas agora... A minha irmã sempre faz isso com a planta. Isso, é muito bom fazer Quando isso. eu olho, ela tá lá falando com a plantinha. Falar com plantinha dá amor pra plantinha, né? E quando a gente dá amor, a gente sabe que ela não vai dar em troca, a gente dá por dar, né? E faz bem pra gente, tá? Então, gente, agora eu vou compartilhar a tela porque a gente vai falar algumas características aí dos seres vivos, tá certo? Todo mundo agora na página 3 da apostila, tá certo? Vamos falar ali. Só um minutinho que eu vou compartilhar a nossa tela. Vocês estão vendo o quê? Você, prof. Ainda Nada por enquanto. Não estão me vendo? Agora tá tudo... Agora foi. Agora foi. Então vamos lá, gente. Assim, ó. Agora prestando atenção na explicação, tá? Depois a gente abre para conversa, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ver. Como que podemos distinguir um ser vivo de um ser inanimado? Um ser inanimado, ou matéria bruta também, a gente pode falar assim, são aqueles seres que não têm vida. Inanimado, uma pedra, uma mesa, areia, solo, entendeu? Pra distinguir é só fazer assim, ó. Pegar ele e botar em um lugar que não pegue sol e ver. Se ele começar a mudar, é porque ele Tá. Então, olha só. Os seres vivos compartilham algumas características que são comuns a todos eles. Alguém lê para nós o primeiro parágrafo ali abaixo de característica dos seres vivos? Posso ler, professora? Quem falou primeiro pode ler. João Pedro, né? Pode ler. Não foi o Pedro. Quem foi agora? Fui eu, professora. Foi o Pedro. Então fala, Pedro. Achei que era o João, tá? A diversidade de vida na Terra é muito grande e, Eventualmente. novas espécies de seres vivos são encontradas na atualidade. Estima-se Que existam
existam cerca de 9 milhões de espécies de seres vivos e, para conhecer a origem e a diversidade da vida, é preciso compreender aquilo que caracteriza um ser vivo. Isso. Então, assim, ó, como falou o texto ali que o Pedro acabou de ler, né? A gente sabe, né, que os seres vivos, que existem 9 milhões de espécies de seres vivos no planeta, né? Esse aproximado, tá? Essa diversidade toda de seres vivos, pra gente saber, e eu responder aquela pergunta ali do início, o que diferencia um ser vivo de um ser inanimado, é caracterizando o que é um ser vivo, é dar as características, certo? São características principais dos seres vivos. A presença de um ciclo de vida, né? Ele apresenta um ciclo vital, ele se reproduz, necessita de energia e ele apresenta uma reação aos estímulos e também tem célula, ok? Agora a gente vai ver um por um dessas características importantes de todos os seres vivos. Se a gente analisar, por exemplo, nós e uma bactéria tem vida, é um ser unicelular, e nós somos seres multicelulares, com várias células, tá? As células são a unidade formadora do corpo dos seres vivos. Pessoal, fechem os microfones, por favor, que eu tô explicando a matéria e fica complicado assim, ok? Feche os microfones para prestar atenção aqui. E outra coisa, eu não tô conseguindo ver o chat, tá? Eu tô com a tela compartilhada, então eu não consigo ver. Então, qualquer dúvida, só abre o seu microfone e pergunte, ok? Então vamos falar um pouquinho aqui, voltar a falar sobre as características dos seres vivos. Então, eu estava fazendo uma comparação aí entre nós e uma bactéria, né? Apesar de tão diferente nós sermos de uma bactéria ou de uma formiguinha, por exemplo, que é um animal, né? Também, a bactéria já não é um animal, é uma monera, né? Pertence a um outro grupo de seres vivos. Nós temos características que são comuns a nós, a uma bactéria ou uma formiga. Mesmo com tantas diferenças, nós temos características que são comuns, como, por exemplo, ciclo de vida, reprodução, necessidade de energia, reação, estímulo e a presença de células. Então, isso é comum. Então, agora a gente vai falar sobre o ciclo de vida. O que é um ciclo de vida? É uma característica, então, dos seres vivos é apresentar esse ciclo vital, né? Que é um ciclo de vida, que compreende as transformações pelas quais eles passam desde o seu nascimento até a sua morte. Isso é um período chamado de ciclo de vida. Em alguns animais invertebrados, como os insetos, e vertebrados, como os anfíbios, os sapos, né? O desenvolvimento apresenta algumas etapas bem distintas. Eles passam por uma fase que a gente chama de metamorfose, que são transformações que esses animais passam. A partir de certa etapa do desenvolvimento, esses seres vivos são capazes de se reproduzir. E assim eles garantem a sua sobrevivência, a sobrevivência da espécie, ao transmitir as suas características hereditárias às gerações seguintes. O que seria característica hereditária? Hein, pessoal? Características que a gente herda do pai e da mãe? Exatamente. Então, são aquelas características que nós herdamos, que vêm através dos nossos pais, que herdaram dos nossos avós e assim por diante. Então, essas características são as características hereditárias, certo? Agora aqui, nós temos um ciclo de vida dessa borboleta aí, a chamada borboleta monarca, tá? Olha só as etapas. Isso ela passa por uma fase de metamorfose. Então, nós temos aqui, ó, os ovinhos dela. Esses ovinhos eclodem. O que significa eclodir? Abrir, né? Eles se abrem e liberam essa lagarta aqui, ó. Certo? Então, o tempo mais ou menos do ovinho são os 4 dias dessa espécie de borboleta, tá? Fica 4 dias mais ou menos esses ovinhos. E fechem os microfones. Esses ovinhos eclodem, se rompem, se abrem e liberam a lagarta. Pessoal, eu tô ouvindo... Tá atrapalhando os microfones abertos. Fechem os microfones.
Então, como eu falei, os ovinhos ficam 4 dias mais ou menos. Depois ele eclode e dá origem a essa lagarta aqui. Essa é a fase de maior atividade metabólica, de atividade vital. É a fase em que esse animalzinho mais come, né? Tô ouvindo uma mãe Manuela. conversando, uma mãe microfone. conversando alto e fecha o microfone, gente. Desliga, Manuela. Tá. Então, assim, ó, gente. O ovinho, então, vai sair uma lagarta. Essa lagarta dura mais ou menos, em média, umas 2 semanas, que é a fase que ela dura ali. Ela comendo e ela se alimenta muito nessa fase. Depois, ela fica 10 dias nesse casulo aqui, ó. Tá? Que é a fase de casulo, né? Nessa fase, ela fica 10 dias. Tá? A lagarta é 2 semanas. Aqui, mais ou menos, uns 10 dias. E depois do casulo, se rompe, né? Sai a borboleta. Tem uma linda borboleta, né? E essa borboleta é a fase adulta desse animal, né? A fase que ela se reproduz. Ela dura mais ou menos, em média, de 2 a 6 semanas, como borboleta adulta, que é a fase que ela vai se reproduzir e liberar novos ovinhos. E aí ela morre. Ela completa o quê? Ela completa o seu ciclo de vida. Então, do ovo sai a larva, que é muito diferente do estágio adulto. Ela passa por 4 fases, esse animalzinho aqui, certo? Agora a reprodução. Falando um pouquinho sobre a reprodução. A reprodução é a forma que a gente tem de perpetuar a nossa espécie, né? Garantir aí, a importância da reprodução é garantir que a nossa espécie continue, né? Então, a reprodução, ela pode ser de 2 formas. Reprodução sexuada ou reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, vai haver a participação de células especiais chamadas de gametas. Tem o gameta masculino, na nossa espécie é o espermatozoide, e o feminino é o óvulo, né, o ovócito, conhecido popularmente como óvulo. Essas células, elas vão se unir, vão formar um novo indivíduo por fecundação. Isso na nossa espécie, reprodução sexuada. Então, na reprodução sexuada, vai haver a participação de quê? De gametas, de célula masculina e célula feminina de reprodução. Esse indivíduo que se forma da reprodução sexuada, ele é bem diferente dos pais, porque vai ter uma característica, por exemplo, o pai pode ser loiro de olho azul e a mãe pode ser morena de olho escuro. São características diferentes que se fundem formando um indivíduo diferente. Por isso que existe uma grande variabilidade genética que a gente chama nesses indivíduos, que nascem, né? São diferentes dos pais. O pai pode ser parecido um pouquinho com a mãe, parecido um pouquinho com o pai, e vocês vão estudar isso mais pra frente quando estudarem genética, certo? Então, tem que saber aqui que a reprodução sexuada envolve a participação dos gametas, célula reprodutora masculina e feminina, e nessa fase vai formar um indivíduo diferente dos pais. Reprodução sexuada. Agora, na reprodução assexuada, não vai haver a troca de gametas, de material genético, no caso, e os organismos que resultam são idênticos ao original. Ele vai ser idêntico, não vai ser nada diferente. Esse tipo de reprodução típica das bactérias e de alguns protozoários, como as amebas, alguns animais, como as esponjas também, e alguns vermes podem realizar esse tipo de reprodução. Agora a gente vai ver os tipos de reprodução sexuada aí. Nós temos a reprodução sexuada da tartaruga, que vocês têm ali na imagem do jacaré saindo do ovinho, que também é um réptil. É reprodução sexuada, com formação de ovos, o ovo se desenvolve fora do corpo da fêmea, e ali dá origem, ó, saindo a nova tartaruga ali, ó, tá? Reprodução sexuada. Agora aqui, eu tenho aqui embaixo a reprodução da ameba, e ali eu tenho a reprodução da bactéria, tá? Então, gente, esses 2 tipos aqui são reprodução assexuada, ó, a célula mãe é uma bactéria só, se divide por chamada bipartição e dá origem a novas células filhas. Então, esse indivíduo, ele é igual à mãe, ó, a célula original, ela não diferencia em
Nada, é idêntico ao original, então não há variabilidade genética. A mesma coisa na ameba. Essa aqui é uma ameba. Um ser unicelular, aqui também é um unicelular, um só que se divide e forma 2 amebas, idênticas ao original, porque não há encontro de células diferentes. É um só indivíduo que dá origem a outro, certo? Na reprodução assexuada. Essa reprodução assexuada é um recurso bastante utilizado no cultivo de certas plantas. Nesse caso, o produtor realiza a reprodução por mudas. Eu pego lá uma plantinha e digo, eu vou fazer uma muda dessa plantinha. Aí eu pego essa plantinha e planto lá no outro. Peguei a muda e planto. Ela vai ser igual, porque não vai ter. Ela não teve encontro ali, né? Então é um tipo de reprodução assexuada também por mudas. Ou estacas. O que seriam as estacas? É quando eu pego, por exemplo, ou um caule, um pedaço de um caule ou de uma raiz e coloco no solo para obter uma nova plantinha, mas com as mesmas características da de origem, certo? Então as plantas, a maioria faz reprodução sexuada, mas nesse tipo aí, por muda ou por estacas, é assexuada. Quando vocês falaram lá que os seres vivos precisam de comida, eu falei em energia, eles precisam de nutrientes. Então, a necessidade de energia para nossa vida, nós precisamos nos alimentar, certo? Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver e para se reproduzir, ou para manter suas atividades vitais, né? O organismo funcionando. Essa energia provém dos alimentos, de moléculas energéticas, que a gente precisa ingerir todo dia para ter força, né? Para ter vitalidade. A maneira de se obter energia varia entre os seres vivos. As plantas e as algas, por exemplo, elas têm um pigmento chamado clorofila, pigmento fotossintetizante, né, de cor verde, que absorve energia luminosa e transforma isso nos vegetal. E aí faz a fotossíntese, né, que a gente chama, e produz a glicose, que é o alimento da planta. Quando a gente diz a planta produz seu próprio alimento, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa planta, ela faz fotossíntese, tá? E aí ela produz a glicose, que é o alimento. Os seres vivos que têm essa capacidade de produzir o seu próprio alimento, eles são chamados de autótrofos, certo? Entenderam? Sim. Beleza. Então, olha só. Entendido, prof. Ok. Os autótrofos, né? Eles conseguem produzir o seu próprio alimento a partir da energia luminosa, mais a clorofila, fazendo a fotossíntese. Então, eles são chamados de autótrofos. Trófos, o trófico, significa nutrição, alimentação, tá? Auto ele mesmo, então ele consegue produzir seu próprio alimento. Já nós e os outros animais, outros seres também, não são capazes de produzir o seu próprio alimento para obter energia. Nós não somos capazes. Se nós ficarmos no sol, nós vamos pegar um torrão do sol, mas não conseguimos produzir o nosso alimento. Nós vamos se queimar só. Nesse caso, nós precisamos pegar o alimento fora. Nós precisamos ingerir um alimento, uma planta, ou uma carne, ou um ovo, o que a gente for comer. E nesse caso, a gente é chamado de seres heterótrofos. Então, os autótrofos conseguem produzir seu próprio alimento. São as plantas, as algas, né? E alimento é a glicose. Já os heterótrofos não conseguem produzir seu próprio alimento e precisam pegar o alimento no meio, como os animais, os fungos e outros seres vivos. Aqui, essa imagem que vocês têm também na apostila, na página 4 da apostila de vocês, as formas de nutrição aí, da necessidade de energia. Então, em número 1 ali, as plantas realizam a fotossíntese para produzir seu próprio alimento. Elas utilizam o gás carbônico, dióxido de carbono, CO2, da atmosfera, e a água geralmente retirada do solo. A energia utilizada para essa reação, para que ela ocorra, é a luz solar. E o resultado é a produção do açúcar, glicose, e o gás oxigênio, fotossíntese, né? Aí tá mostrando ali a planta absorvendo o dióxido de carbono, liberando o gás carbônico, a energia da luz do sol. As plantas podem utilizar a glicose imediatamente ou armazená-la na forma de uma substância denominada amido, na raiz ou no caule, muitas vezes, que a gente usa na nossa alimentação. Alguns animais utilizam plantas como alimento, e aí tá aqui
a vaquinha comendo. Ela é heterotrófica como nós, né? E nós comemos a vaquinha ou comemos vegetais também, uma fruta, enfim. Então, aqui está mostrando, né, a representação ali da energia da fotossíntese, do autótrofo e dos heterótrofos se alimentando ali, ó, absorção de água e sais minerais da planta para fazer a fotossíntese nas folhas, nas partes verdes, né? E a reação aos estímulos, né? Os seres vivos respondem aos estímulos do ambiente. Estímulos podem ser mudanças de quantidade de luz, claro e escuro, na temperatura, quente e frio. Se a gente coloca uma plantinha dentro de casa, normalmente ela vai se direcionar as folhas dela para o lado da luz, para onde vem a luz. Então ela segue o estímulo aí, que é a luz, né? Temperatura, quente e frio. Umidade, né? A gente reage também ao seco e úmido. Ou a presença de substâncias químicas, como substâncias tóxicas, cheiro de um predador, né? Ou cheiro de um predador. A velocidade de reação ao estímulo, isto é, a resposta será rápida ou lenta, dependendo do estímulo ou também do organismo exposto a ele. Entretanto, a rapidez em responder a um estímulo pode ser muito importante para manter o organismo vivo. A resposta ao estímulo pode ser uma defesa do nosso corpo, né? Por exemplo, um animal pode perceber no ar o odor de um predador, ainda distante, e responder rapidamente em fuga, né? Saindo do local. Outro exemplo de resposta rápida pode ser observado na variação de tamanho das pupilas de um animal em resposta à variação da luz. A nossa pupila, por exemplo, né? Com a mudança de quantidade de luz no ambiente, a pupila pode ficar maior, abrir, ou menor, fechar. Se a gente tá num ambiente muito escuro, né? A pupila tende a abrir para a gente tentar enxergar alguma coisa. Se a gente tá num ambiente mais claro, né? Bem mais claro, a pupila, um sol assim, a pupila fecha para proteger também aí a fonte de luz, da fonte de luz, certo? Aqui, as plantas também respondem aos estímulos. Os caules geralmente crescem em direção à luz. Eles vão crescer para cima em direção à luz. E as raízes em direção ao solo. A gente chama isso de geotropismo e fototropismo. Geo em sentido da terra, raiz, e foto em direção à luz, tá? Nas folhas também podemos observar as respostas aos estímulos nas plantas, caso a planta né, chamada de sensitiva, dormideira, que é essa plantinha que vocês estão vendo aí. Essa plantinha, gente, ela reage, ela é a mimosa, né? Oi? Tem bastante dessa plantinha perto da casa do meu avô. Isso. E aí tu já tocou nela? Eu já vi. E o que ela faz quando a gente toca? Quando a gente toca, ela se encolhe. Isso, olha só. Olha só, aqui tá a plantinha e aqui ela tá sendo tocada. Olha como ela se fecha. Essa plantinha chamada de sensitiva ou dormideira, né? É uma reação de defesa da planta para evitar que ela seja consumida por um animal que se alimente dela. Então ela se fecha. Daí, como parece mais fininha ali, não é tão apetitosa para os animais. Então, uma forma de defesa dessa plantinha também, tá? Ela fecha os folíolos dela ali. Na página, vocês têm uma atividade para fazer, só que essa atividade vai ficar como deveres porque vocês têm que fazer com outra pessoa. Vocês vão fazer e a gente vai corrigir na próxima aula. Anotem aí, tá? Tem que fazer aquela parte da pupila. Se a gente fosse na sala, a gente fazia junto, mas aqui não tem como. Então, a gente vai fazer. Vocês façam aí em casa e a gente comenta na próxima aula, tá certo? Professora, a gente já fez esse negócio da pupila, se eu não me engano, foi ano passado, ou retrasado. Beleza, então mas façam eu de lembro novo. de onde a gente tem feito. Tá bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a organização celular, certo? Então, assim, gente, ó, o que a gente tem que pensar agora nesse momento? A célula, ela a célula, ela está presente em todos os organismos vivos. Uma exceção são os vírus. Eles não apresentam célula. Eles são chamados de seres acelulares. Mas tem uma pesquisa recente aí, de 2015, que apontam
que os vírus são seres vivos. Vai ter alguma mudança em classificação. Então, hoje a gente pode dizer, tá, que eles já, por algum sentido, eu não considero, professora Valéria, tá, porque eles são acelulares, enquanto não mudar o critério de classificação dos seres vivos, não teria como colocar ele como ser vivo, mas enfim. Mas esse estudo de 2015, ele aponta aí, né, para os vírus, né, considerando ele como seres vivos, tá? Mas ele ainda não existe uma classificação no lugar certo na árvore da vida, tá? Então, é uma novidade que vai vir aí, mas a gente já vai falando sobre ela, né? Então, uma única exceção são os vírus que não apresentam célula e são considerados seres vivos atualmente. Mas ainda não tá tudo certo, tá? Tem que mudar critérios de classificação de ser vivo. Existem seres formados por uma só célula, esses seres são chamados de unicelulares. Ou então, existem alguns seres que são formados por várias células, são chamados de multicelulares. Como as bactérias são formadas por uma só célula, os protozoários são formados por uma só célula. Esses seres são normalmente microscópicos, tá? As bactérias e os protozoários. Os seres constituídos por diversas células são multicelulares, e aí são as plantas, os fungos, animais. As células são muito pequenas. A maioria pode ser visualizada por meio de um microscópio, ok? Ali, na apostila, agora vendo aqui, nós temos algumas células aí. A imagem A, vocês têm a célula da ameba, né? É uma ameba, vista ao microscópio, tudo isso aqui é imagem microscópica, tá? Colocada no microscópio, nós vemos aqui. Então, aqui tá a ameba. A ameba é um protozoário e ele pode causar algumas doenças, né? A amebíase pode causar desenteria amebiana, problemas diarreias, vômitos, enfim. Então, aqui tá a ameba, protozoário. Aqui na letra B, nós temos uma imagem de uma célula vegetal, a elódia. Essa célula aqui, vocês podem ver a imagem, ó. Essa parte verdinha que vocês estão vendo dela aqui, ó, são os cloroplastos. É uma organela que tem nela, que tá a clorofila, onde tem o pigmento verde. Esses espaços maiores aqui, ó, toda essa parte mais branquinha aqui maior, ó, que vocês veem, é um vacúolo, é um espaço que tem na célula vegetal que armazena água, entre outras substâncias, tá? E aqui vocês podem ver que ela parece, ó, parece um tijolinho, né? Ó, parece um tijolinho na parede, né? Essa divisão aqui, ó, é a parede celular dela, tá? Da célula vegetal. Nesse bimestre agora, em seguida, depois da próxima aula, eu vou marcar uma maquete para vocês. Vocês vão fazer uma maquete, vocês vão fazer essa maquete, vão tirar a foto e vão me mandar. Esse é o trabalho do bimestre, tá? Então, vai ter maquete para fazer, tirar foto. E essa foto vai ser postada até no site da escola, lá no Instagram. Pode repetir, professora. Eu não vou marcar agora, eu só tô avisando que nesse bimestre a gente vai ter uma maquete de célula, tá? Ah, tá. O ano passado eu fiz uma maquete, era um bolo, eles fizeram um bolo de célula com as organelas. Agora, para vocês, não pode até ser fazer um bolo, né? Faz um Doritos. Oi? Que, Pedro? Faz Doritinho. Faz Doritos, eu sou muito... Não, daí vocês vão fazer uma maquete bem bonita e vão tirar foto, vão tirar do lado dela a foto e vão me mandar. Vai ser. Mas depois eu organizo, não é agora. Não se preocupe, tá? Tu vai mandar no grupo? Vou, não é pra semana que vem ainda, tá? É quando nós estamos começando o bimestre. É só pra vocês já saberem se começar a pensar nisso, tá? Ah, tá. Aqui, então, é a célula vegetal, que eu mostrei pra vocês. Aqui é o protozoário. E aqui, por último, nós temos o quê? Um embrião humano com 2 células. Ah, não vai precisar usar isopor, não, né? Não precisa. Não, isopor tá vetado. Eu não uso isopor em maquete e até desconto nota se fizerem com isopor. Tá bom. Tá? Então, assim, ó, observem a imagem ainda, que eu tô falando sobre a célula. E aqui nós temos uma célula, olha só, na verdade são 2 células de um embrião humano. Lembrando,
no início, nós fomos apenas uma célula que se formou ali na fecundação, chamada de célula-ovo. Logo em seguida, depois da fecundação, essa célula se divide em duas, que se divide em 4 e que se divide em 8 e vai se multiplicando, formando o nosso corpo, tá? Então, aqui, ó, as células de um embrião, certo? Apesar de apresentar grande variedade de formas, funções e tamanhos, todas as células têm uma organização interna que os torna capazes de realizar as diversas funções necessárias à manutenção da vida. De acordo com a organização da célula, os seres vivos podem ser, a célula pode ser procariótica ou eucariótica. A célula procariótica não apresenta membrana delimitando o material genético, não tem uma membrana nuclear envolvendo o material genético. Eu já vou mostrar a imagem. A principal membrana apresentada é a membrana plasmática. Os organismos formados pelas células procarióticas são denominados procariontes e todas as bactérias são procariontes. As células eucarióticas apresentam material genético isolado no citoplasma por uma membrana que envolve o núcleo. Os organismos formados por células eucarióticas são os eucariontes. E animal, plantas, protozoários, fungos são eucariontes. Agora vamos ver aqui a imagem da célula. Célula procariótica, célula eucariótica. A célula eucariótica, o núcleo, ó, o material genético fica aqui dentro, tá? Aqui as organelas, que depois a gente vai estudar uma por uma na próxima aula. Olha a diferença para a célula procariota. Não tem um núcleo delimitando, ó, aqui está o material genético, então não tem um núcleo, né, que nem aqui, ó, não tem esse núcleo. Mas tem membrana plasmática, tem, né, outras organelas, única é o ribossomo, tem a parede celular, algumas tem flagelo, uma cauda, ó. Então a diferença básica entre a eucariótica e a procariótica é a organização nuclear. Eucariótica tem, procariótica não tem. As nossas células e a maioria dos seres vivos são eucarióticas. As únicas células procarióticas são as bactérias e as cianobactérias, tá? Ok?